Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 5, que tem como título O Avivamento na Vida da Igreja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Faça seu comentário também, isso vai ajudar o nosso canal a ganhar relevância no YouTube. Siga-nos também na rede social Instagram, Cristão Missionário. Lá nos destaques nós temos duas congregações que estamos cooperando no interior do nosso estado. E se você quiser também pode cooperar com o Pix no nosso canal e assim Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. O textuário diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Está em Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Nós não iremos ler, mas iremos fazer menção do texto ao longo do nosso resumo. A palavra-chave é vida. Nós iremos aqui alcançar 3 objetivos específicos, que são eles: expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo, examinar o dinamismo da Igreja Apostólica e demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Hoje nós vamos ver o papel do Espírito Santo na vida da igreja, na igreja primitiva, e o dinamismo que a igreja teve ao longo dos séculos, em especial na atualidade. Precisamos demonstrar ou mostrar que a igreja precisa do dinamismo do Espírito Santo, do dom espiritual para pregar o Evangelho. Nós iremos fazer algumas considerações em relação ao aspecto do batismo do Espírito Santo no dinamismo da igreja. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo, seja para fazer um resumo da lição logo após o nosso comentário, ou mesmo para ser utilizado na escola dominical, devidamente adaptado, se assim você o desejar. O primeiro ponto, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O número 1, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para que o salvo em Cristo receba o batismo no Espírito Santo é a experiência da salvação. A pessoa tem que passar primeiro pela experiência da salvação para poder receber o batismo no Espírito Santo. Duas coisas são requisitos para esta experiência da salvação. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, versículo 14, diz que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essas duas condições aqui são necessárias para qualquer pessoa que passa pela experiência da salvação: arrependimento e fé, crer no evangelho. Outros aspectos são necessários também para as pessoas receberem o batismo do Espírito Santo, todo aquele que se converte: a obediência a Deus, obedecer a Deus e santificar-se. Ninguém que se aproxima de Deus sem a santificação pode vê-lo ou pode chegar-se a ele. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Note, seguir a paz e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por que não sem a paz? Porque a paz não depende só de nós, depende de outro também. Então, a paz, como diz Paulo na carta aos Romanos: se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Note, sem santificação, ninguém verá o Senhor. A paz depende também de outras pessoas, não depende só da pessoa que aceita Cristo. Ela pode ter paz, mas a outra pode fazer guerra ou inimizade com ela. Mas a santificação, como diz o texto, sem santificação ninguém
verá o Senhor. Esse chamado é para todas as pessoas, é um chamado abrangente. Todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo como Salvador, eles podem receber o batismo no Espírito Santo. É abrangente para todos, em toda época e lugar. O número 2, a promessa é para todos os salvos. Primeiramente, quem recebeu a promessa do batismo no Espírito Santo foram os discípulos lá no cenáculo. Lá em Atos capítulo 1, versículo do 12 ao 14. No versículo 15, vai dizer que era em torno de 120 pessoas. Diz o texto que eles perseveravam em oração. E de repente o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam assentados em casa. No início do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículos 1 e 2, diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Note que eles estavam assentados em casa, quando o Espírito Santo foi derramado naquele dia. Assim, quando Pedro ele prega a primeira mensagem depois do derramamento do Espírito Santo, no versículo 39, em Atos 2 e 39, quando Pedro ele termina a mensagem, está para concluir a mensagem apostólica, diz no versículo 37 que a multidão que ouvia Pedro naquela ocasião perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Observe que a abrangência da promessa do batismo no Espírito Santo é para todos, em todas as épocas e lugar. A promessa vos diz respeito a vós, os ouvintes de Pedro naquela ocasião, a vossos filhos, a geração seguinte, a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, em toda época, em todo lugar. Depois daquela geração que se passou, todos quanto creem na promessa do Espírito Santo e recebem o Senhor Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados e com fé no Senhor, recebem ou têm a promessa de receber o batismo do Espírito Santo. O número 3, o engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Pelo menos duas opiniões os cessacionistas têm, ou duas visões em relação aos dons espirituais. Primeiro, há uns que acreditam que os dons espirituais ficaram restritos à época dos apóstolos, na igreja do primeiro século. Segundo, há outros que afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria experiência da conversão ou da salvação da pessoa. Observe que o batismo no Espírito Santo é distinto, diferente da experiência da salvação. Os discípulos no cenáculo, como nós comentamos aqui, eles já tinham recebido o Espírito Santo, eles já eram salvos em Cristo, mas eles estavam aguardando a promessa. Lá em Atos 1 e 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Note que eles já eram salvos em Cristo, e eles estavam aguardando a promessa, e receberam algo novo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e encheu todos que estavam na casa. Eles já tinham recebido o Espírito Santo quando Jesus, antes de ir assunto ao céu, já tinha soprado sobre eles, lá em João capítulo 20, versículo 22. Assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas a virtude do Espírito foi algo novo naquele dia, que encheu todos que estavam na casa. Portanto, nós como crentes pentecostais, nós afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física do falar em outras línguas, bem como a atualidade dos dons espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo ponto, o dinamismo da igreja apostólica. Número 1, a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja nasceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 1, que
está na leitura bíblica em classe. Cumprindo-se o dia de Pentecoste. Foi esse dia que a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. A continuidade do texto, nos versículos 2 em diante, diz o texto: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Note, esta expressão cheio do Espírito Santo também nós encontramos no livro de Lucas, ou no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 67, o versículo 15 também. E no capítulo 4, versículo 1. Esta expressão é comum, usada pelo evangelista, com uma diferença. Em Atos capítulo 2, diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Note, começaram a falar em outras línguas. É a diferença que Lucas mostra no livro de Atos dos Apóstolos para o Evangelho. A expressão cheio do Espírito Santo em Lucas 1:15 e 1:61, apenas aparece essa expressão que é usada por ele para enfatizar a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas o sinal, a evidência física externa do falar em outras línguas acontece em Atos capítulo 2, versículo 4. Diz: começaram a falar em outras línguas, mostrando que aqui está uma diferença. Na descida do Espírito Santo foi algo novo, algo diferente para aquela ocasião. E diz o texto que ali houve a primeira mensagem apostólica depois da descida do Espírito Santo. E a igreja, depois do Pentecoste, ela começou a pregar de maneira diferente. O número 2, a igreja depois do Pentecoste. Depois da experiência da conversão e do batismo em águas, conforme lá em Atos 2:41, a igreja apostólica ela pregava na autoridade do nome de Jesus e na unção e no poder do Espírito Santo, com um compromisso duplo, tanto espiritual, na esfera espiritual, como na esfera social. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 45, diz o texto que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. Note, a expressão comum também é utilizada nos dias atuais pela teologia da libertação para mostrar o marxismo dentro da igreja ou o comunismo dentro da igreja. Mas esta expressão, conforme o contexto, temos que observar que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qualquer doutrina estranha que se infiltre dentro do cristianismo, que não seja de acordo com a doutrina dos apóstolos, não é a doutrina de Cristo, não é ensinada pelos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Observe, esfera espiritual e esfera social. E eles repartiam, cada um tinha necessidade, as coisas em virtude da igreja ter crescido e ter experimentado uma fase difícil economicamente. Em virtude do nascimento da igreja, para aquela ocasião foi necessário socorro aos necessitados. Esse texto nós vemos aqui um resumo, tanto do compromisso que a igreja tinha na esfera espiritual, como na social. Nós colocamos aqui um esquema resumo do nosso quadro, com as palavras-chave: o avivamento na vida da igreja, avivamento na igreja, o batismo no Espírito Santo, o dinamismo da igreja e o ministério ungido, que nós vamos ver aqui no ponto 3. Terceiro ponto, o ministério ungido para os dias atuais. O número 1, na unção do Espírito Santo. O ministério ungido na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada do poder e milagres. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, resumidamente, 4 sinais, o texto ele mostra que acompanha a mensagem cristã.
quando pregamos ou quando os discípulos pregam a mensagem: salvação, libertação, cura e batismo no Espírito Santo. Dessa forma, o ministério avivado na unção do Espírito Santo é indispensável para a missão integral da igreja. O número 2, autenticado por Deus. O ministério ungido, ele é aprovado por Deus. Deus aprova mostrando sinais e milagres. Em Marcos capítulo 16, versículo 20, diz o texto que os discípulos, quando partiram, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Note, o Senhor Jesus, ele confirma a mensagem ou a palavra com sinais ou milagres que se seguem. E esses milagres estão no contexto de Marcos 16, do 15 em diante. Salvação, libertação, cura e batismo no Espírito Santo. Este é o modelo de mensagem do Novo Testamento. A mensagem ela é confirmada com sinais que o próprio Senhor mostra quando se prega o Evangelho. O número 3, glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo, ele tem Cristo no centro. Nós colocamos aqui um termo teológico, mas que expressa muito bem essa centralidade. Ele é um ministério cristocêntrico. Um ministério ungido pelo Espírito Santo na vida do cristão, ele é um ministério que glorifica Cristo, tem Cristo no centro e não o homem. Jesus, falando do Espírito Santo, em João capítulo 16, versículo 14, disse: ele me glorificará. O Espírito glorifica o Filho, mas também glorifica o Pai. O ministério ungido pelo Espírito, ele também é um ministério teocêntrico, ou seja, tem Deus no centro. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, disse Paulo na sua carta: portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Note, glorifica Cristo e glorifica a Deus. Um ministério ungido nos dias atuais, aprovado pelo Senhor, ele é um ministério que glorifica tanto o Filho como o Pai. Diz o comentarista: Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos, como conclusão, gostaria de fazer a citação do nosso comentarista aqui na revista, na parte conclusiva. Abro aspas. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua indispensável hoje. Fecho aspas. Nós observamos que continua o Espírito Santo sendo indispensável na vida da igreja. O que faz toda a diferença na igreja para as religiões é a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito, nós somos como qualquer outro religioso. A igreja passa a ser como qualquer outra religião. Mas a presença do Espírito Santo é quem faz toda a diferença na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Para a pregação, capacita os seus membros congregados para a mensagem e também para enfrentar o mundo atual. Que nós possamos ter isso em mente. Sabemos que o Espírito Santo continua sendo indispensável para nós, Igreja do Senhor, nesses dias atuais. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.